Finalmente chegamos à cláusula 10, melhoria. Essa cláusula sofreu também uma reorganização, mas a essência dela é a mesma, tá? Não tem mudanças aqui. Bom, o que a gente vai tratar? Como que ela está estruturada? Vamos entender quais os requisitos aqui da cláusula de melhoria. Bom, melhoria vai trazer melhoria contínua, que é o 10.1, que vem antes de não conformidade de ação corretiva. Será que isso significa alguma coisa? Sim, isso deixa claro, ou fica claro, né? Que melhoria contínua é algo que requer uma postura proativa e sistêmica. E a não conformidade, ela é reativa. E ambas têm fluxos, né, diferentes, processos diferentes para poderem ser trabalhadas, tá? O requisito 10.1, então, vai falar de melhoria contínua. Então, a organização, ela deve melhorar continuamente seu sistema de gestão. O que exatamente, né? A adequação, a suficiência e a eficácia do sistema de gestão. Então, melhoria contínua não significa simplesmente uma ação. Significa elevar o patamar constantemente. Envolve inovação em processos, em produtos, novas tecnologias mais limpas, engajamento de equipe, né? Pessoas que possam contribuir com outros olhares para que a gente melhore continuamente. E engajamento também até de outras partes interessadas, por exemplo, como fornecedores, né? Como é que eu melhoro o meu produto? Às vezes eu preciso de uma matéria-prima melhor. Então, a depender, né, da melhoria que se vai trabalhar, várias partes interessadas podem estar envolvidas, tá? E ferramentas de melhoria, a gente sabe que tem várias, né, por aí, premiações, estruturas como WCE, Melean, tudo isso contribui aí, né, com os fluxos e um processo bem estruturado para melhoria, tá? Mas o que se deve avaliar, de fato, em melhorias é se elas trouxeram melhor desempenho para o sistema de gestão ambiental, tá? O desempenho é aquele resultado lá que a gente avalia na cláusula 9, ou seja, a gente deve poder medir, avaliar. Portanto, ele tem relação com o meu próprio desempenho. Lógico que melhorias também envolvem correções, mas as correções são trabalhadas no requisito 10.2, de não conformidade de ação corretiva, tá bom? Então, vamos entrar nas não conformidades de ação corretiva. Esse requisito é um passo a passo, ele é bem estruturadinho para a gente agir, né, quando uma não conformidade ocorre na organização, tá? Então, se elas ocorrerem, e na verdade elas vão ocorrer, né? Não conformidade é algo tão esperado que existe até uma cláusula para tratar disso, então não tem problema nenhum ter não conformidade. Porém, é necessário reagir, tá? E aí a norma traz a necessidade de reagir imediatamente, tomar uma ação de correção, né? E aí, por consequência ou em continuidade, avaliar a necessidade de ação corretiva, né? E ações corretivas são para eliminar as causas, né? Encontrar ali a raiz do problema, a natureza dele, tá? Tomou ação, tem que avaliar a eficácia. Resolveu de fato? Solucionou a questão? Se ok, estabelece no sistema de gestão esse novo e melhorado padrão. Se não, ok, a gente precisa continuar trabalhando, né, em ações que realmente vão estabelecer o melhor nível, porque a gente encontrou a causa do problema, tá? Ações corretivas, elas devem ser proporcionais aos efeitos, né? Efeitos aqui em meio ambiente é a severidade dos impactos, certo? E o mais importante não se trata, né, de punir, não é essa correção nesse sentido, tá bom? É a correção de reorientar o rumo, como a gente faz as coisas melhor, tá? E dessa maneira a gente aprende e previne reocorrência, tá? E aí um ponto importante, né?
prevenção e abrangência das ações que a gente toma é um aspecto, é uma visão de riscos, tá? Portanto, a gente precisa, né, se conectar aqui com a nossa estrutura de riscos e oportunidades que foi estruturada lá na cláusula 6, tá bom? Vamos trazer aqui essa última cláusula para o contexto da alta direção, das lideranças, tá? Então, as 3 últimas cláusulas, né, que a gente passou, nós vimos, então, um fechamento, né, do ciclo PDCA do sistema de gestão. Então, pensa assim, ó, a operação, cláusula 8, é sobre os nossos processos, eles estão sob controle? Os controles realmente são eficazes? Eles funcionam mesmo? Nós estamos preparados para uma emergência? Nosso negócio consegue sobreviver a uma emergência, a situações de emergência? Não apenas de infra, mas também sobre a nossa reputação, sobre o não impacto ambiental ou socioambiental, tá bom? A avaliação, né, de desempenho, a cláusula 9, a gente pensar, nós estamos cumprindo a nossa política, aqueles compromissos públicos que a gente tratou de comunicar? Estamos alcançando os nossos objetivos? A alta direção está de fato revisando seu desempenho, reorientando, né, toda a organização para um novo caminho, para um caminho melhorado? E a cláusula 10? A cláusula 10 é pensar sobre quando algo está errado. A gente está corrigindo? A gente sabe de onde saiu esse problema? A gente sabe qual foi a causa dessa questão aqui? Onde que a gente falhou lá no planejamento? O que a gente não viu? A gente está melhorando mesmo? E a gente continua melhorando quando tudo está bem, ainda que a gente não tenha não conformidade, a gente segue melhorando o nosso desempenho, a gente segue oferecendo um diferencial para o mercado, a gente segue sendo a melhor escolha para os nossos investidores. As nossas melhorias, em geral, né, se conectam com o meio ambiente ou são apenas aquelas que interessam para reduzir custos? Eu, particularmente, não tenho dúvidas, né, de que a alta direção tem as melhores intenções com a melhoria, mas às vezes elas são apenas para reduzir custos. Só que eu conheço o sistema de gestão e eu sei que melhorias podem ser conectadas sim à redução de custos. As melhorias do sistema de gestão ambiental se conectam com redução de custos. A gente só precisa pensar melhor sobre isso. Bom, se não avaliamos a operação, a gente está num voo cego, né? Porque a gente planejou, mas não está avaliando. Por outro lado, avaliar alguma coisa sem trabalhar, sem buscar melhorar, além da gente não cumprir o sistema de gestão, né, o requisito do sistema de gestão, a gente está perdendo oportunidade de aprendizado. Então, melhorar sem atuar na operação é teoria sem prática nenhuma, certo? Bom, vamos fazer aqui um fechamento, tá bom? Para tudo isso que a gente viu até aqui. A gente fechou o ciclo, então, sobre a ISO 14001, 2026, mas vamos recapitular aqui alguns pontos, tá? É uma jornada, certo? E eu quero que você fixe aqui tudo que a gente conversou, tudo que eu falei para você, tá bom? Então, ó, a causa 4, o contexto, a gente tem que pensar onde estamos, quem que nos importa. A cláusula 5, que é a liderança, a gente tem que pensar quem que está liderando e liderando para quê? A cláusula 6, a gente deve pensar para onde que estamos indo, né? Como é que nós vamos? Quando nós devemos chegar lá, o que nós devemos alcançar? E a cláusula 7 vai trazer aí o suporte, né? Com o que a gente conta, certo? Com o que a gente pode contar? O que está posto para a gente executar? Na cláusula 8, então, a gente está falando da operação, né? O que a gente faz? A gente realmente protege o meio ambiente e a organização? Na cláusula 9, a gente tem que avaliar como é que nós estamos, né? Estamos bem, estamos ruim? Porque na cláusula 10, a gente tem que concluir
sobre temos que melhorar, temos que corrigir, como é que nós vamos evoluir de fato? Bom, a minha mensagem para você com a ISO 14001-2026, que de fato é a mudança na mentalidade, o que tem que ficar é que a ISO 14001-2026 não é só sobre certificação, é sobre o negócio. E ele precisa de gestão de verdade, tá? Do diagnóstico, a melhoria, tudo vai se conectar. Então, um sistema de gestão de excelência, né, é aquele que aprende, que evolui, que entrega resultados ambientais reais. Não porque uma norma exige, mas porque faz sentido para o negócio e por isso que a organização investiu, né? Além de, às vezes, ser uma imposição do mercado ou até requisito de cliente. Mas já que você vai fazer a viagem, então você tem que curtir essa viagem, certo? O meio ambiente, ele se mostra resiliente, né? Mas a gente não sabe até quando. E cabe também às organizações, então, reduzir os seus impactos ambientais e também serem resilientes. Afinal, as exigências são muitas, né? É muito requisito em cima das organizações, né? Eu sei como é. Tá? Então, a minha mensagem aqui de fechamento é que a questão ambiental não é um destino, ela é uma jornada de melhoria contínua do negócio. E assim vai impactar positivamente o meio ambiente, a sociedade. Portanto, é sustentabilidade, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, um abraço e eu te desejo sucesso.